Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, certo? E eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal. Vocês devem pensar, meu Deus, essa mulher chata toda vez pede a mesma coisa. Mas por quê, gente? Porque se tudo isso que eu peço a vocês for feito, vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho da notificação, derem likes, fizerem comentários, vocês fazem com que esses vídeos, o YouTube entenda que o canal e os vídeos têm relevância e façam com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. É para o meu próprio interesse? Não, gente, eu tenho pregado aqui a palavra do Senhor. Eu não ganho nada, verdadeiramente falando, com isso. Eu, Alessandra, não ganho nada, eu não tenho vídeo remunerado, eu não ganho um centavo do YouTube, gente. Eu estou aqui por amor a Jesus, por obediência a Deus, para pregar a palavra conforme o Senhor me mandou. Então, o meu interesse é simplesmente que esses vídeos cheguem a mais pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas, tá bom? Eu agradeço desde já a todos vocês e compartilhem também, tá bom? Se vocês assim desejarem. Eu agradeço a vocês, porque eu sei que é importante e que muitos têm feito isso que eu tenho pedido. Eu agradeço de coração, tá bom? Porque vocês estão ajudando a fazer a obra de Deus. Esta obra não é minha, ela é a obra do próprio Deus, tá bom? A gente vai dar continuidade hoje, Apocalipse 18, tá bom? E vamos em frente, gente. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo... Então, está dizendo para nós aqui que depois dessas coisas, que coisas? No capítulo 17, a gente foi lendo que o anticristo aqui, deixa eu até achar o versículo aqui, ó, 16, os 10 chifres que viste e a besta, ou seja... Os 10 chifres e a besta, eles vão destruir a meretriz. A meretriz sentada sobre a besta do capítulo 17 vai ser destruída no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação pela besta, que é o anticristo, e pelos seus chifres, que são os reis que vão estar do lado do anticristo no comando de Babilônia, das cidades prostitutas e da própria cidade que ele vai montar como tenda palaciana dele. Mas a gente vai chegar lá. Então tá, depois disso, ele viu o anjo exclamando com potente voz, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então aqui diz para nós que a cidade foi destruída, que ela virou um covil, um esconderijo de aves imundas, de animais detestáveis, mas ela não foi destruída assim, ela não foi destruída assim, no sentido de ser queimada ao fogo, de ser devastada, mas ela não foi eliminada por completo, ela não veio a deixar de existir, ela não foi exterminada da terra, assim como aconteceu quando Deus destruiu Gente, agora não esqueci o nome. Como Deus destruiu algumas cidades, que agora eu estou me esquecendo o nome, gente, que foi quando ele destruiu com fogo, ele destruiu para que fosse eliminada por completo. Essa aqui não, ela está dizendo para nós que ela virou um esconderijo, ou seja, ela estava destruída, mas estava lá. Esconderijo de animais, covil de espécies de espíritos imundos, ou seja, está mostrando para nós que caiu essa Babilônia. E a descrição de caiu a grande Babilônia aqui para nós, ela está descrita também para nós lá em Apocalipse 14, é a mesma descrição, que quem está acompanhando o vídeo já viu. 14:8, quer ver? Eu falo da segunda voz, eu até tenho um vídeo só falando sobre isso, ó. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Quando eu expliquei o capítulo 14, eu já falei aqui que aqui era a primeira cidade do complexo Babilônia que tinha caído no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, e essa cidade é a cidade de Jerusalém. Olha aqui, ó. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie imunda, de espíritos imundos, esconderijo de todo o gênero de ave imunda, detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Vocês veem que é a mesma coisa. Então, aqui ainda está falando de Jerusalém, está explicando para nós. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Luxúria, excesso de prazer carnal.
O prazer carnal descrito aqui nada mais é que o interesse do poder, certo? E de que colocaram Deus de lado para que o poder humano, né? A riqueza humana, o domínio humano e as ligações que vão ser ligações corruptas que esta cidade vai fazer neste acordo com outras cidades prostitutas que não tem nada a ver com Deus, para ter o seu interesse, né? Para que elas venham ter o seu interesse completado, então a Bíblia chama de luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O que significa isso, gente? Que dentro da cidade de Jerusalém, que está falando aqui, sai dela, povo meu, está mandando um povo, Deus está falando para que um povo que é dele se retire de dentro de Jerusalém, para que não participe, para que não seja cúmplice dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então vamos lá. Cúmplice dos seus pecados. Flagelos, gente, são os 7 flagelos que a gente leu aqui no capítulo 15. O primeiro flagelo, o segundo flagelo. Então o flagelo que está dizendo para nós aqui que eles sofreriam seria justamente o juízo de Deus. Então sai dela, povo meu, para que vocês não venham, por causa do pecado, serem cúmplices, se tornarem réus do juízo de Deus. Com quem Deus está falando? Ele está falando com uma parte, um remanescente do povo de Israel, que dentro da cidade teme a Deus. Porque muitos acreditam, não tem ninguém lá que seja de Deus, mas não. A palavra de Deus diz que sim, que Deus tem aqueles que ele ama dentro da cidade de Jerusalém. Flagelos são os 7 flagelos. Então vamos ler aqui. Primeiro eu vou ler Romanos 11, do 1 ao 10 para vocês. E eu vou ler Romanos 11, do 1 ao 10. Tem coisas que eu gosto de ler para que vocês venham entender. Romanos 11. Para quem acha que Deus não tem ainda aliança com o povo de Israel, já não tem mais nada a ver, presta atenção no que está escrito aqui. É Bíblia. Romanos 11, do 1 ao 10. Aqui. Romanos 11, do 1 ao 10. Perguntou, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que as escrituras se referem-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Até o 10. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isto não conseguiu, mas a eleição os alcançou. E ao mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Diz Davi: tornei-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureceram-se os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Ou seja, o que está falando para nós aqui em Romanos 11, do 1 ao 10? Que Deus não rejeitou o seu povo. Que Deus tem um remanescente. E que não será pelas obras da lei que eles serão salvos, mas pela graça. E que graça é essa, gente? A graça que eles alcançarão no final de tudo, quando invocarem o nome do Senhor Jesus. Lembra que eu li o versículo para vocês agora há pouco? Que não me verei mais até que venhas dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, em um momento da sua penura, no momento em que Deus vai esconder, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que eles vão fugir, que Jerusalém vai ser destruída, que vão passar por todo o apuro. Dentro deste período, Deus vai mover o coração deles por algo que eles ouviram, eles vão se lembrar. E no momento em que eles forem entregues e que eles estiverem na mão do anticristo e que eles forem destruídos, eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor Jesus desce por eles, desce para destruir o anticristo. E eles vão reconhecer aquele a quem eles transpassaram.
se arrependendo dos seus pecados e sendo perdoados pelo próprio Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque este acontecimento, gente, deles estarem entorpecidos e com os seus olhos cegados, isso vem pela mão do próprio Deus. Por quê? Como eles não aceitaram a sua visitação, eles não receberam Jesus como seu Messias, e Deus tinha um projeto em cima disso também. Ele deu uma pausa na história de Israel para que ele pudesse trazer a igreja, trazer nós, que somos os gentios, a igreja, realmente para fazermos parte do povo de Deus. Então ele deu uma pausa para que nós pudéssemos vir a ser povo de Deus. Então tudo isso está no projeto de Deus. Então Deus não rejeitou o seu povo, eles são povo de Deus. E existe um remanescente fiel, a qual Deus tem um propósito com eles. Então vamos lá. Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e para não participares do seu flagelo ou do juízo de Deus. Isso é usado de forma espiritual também para falar que igrejas prostitutas que estão por aí, para o povo sair dela, para que não seja réu do pecado. Mas, gente, no sentido próprio, o que significa isso daqui é isso que eu estou explicando para vocês, entendeu? Existe também em Lamentações 1 ao 2, que fala também a respeito do povo de Israel ser o povo de Deus. Eu não vou ler lá, mas se vocês quiserem ler, Lamentações, capítulo 1, versículo 1 e 2. Gente, Deus não rejeitou o seu povo, certo? Simplesmente o que acontece é uma repetição. Por causa do pecado, Deus permite que venha sobre eles a destruição, que serão justamente o que já aconteceu em muitas outras épocas da história do povo de Israel, que foram levados para cativeiro, sua cidade foi destruída, seus templos foram destruídos, eles se tornaram escravos. Vai acontecer mais uma vez. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. E Deus não rejeitou o seu povo. Vamos continuar. Como eu falei para vocês, eu li o versículo 4, vamos continuar do 5. Como eu falei para vocês, Deus, ele tem propósito com o povo de Israel. Vamos lá. 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ou seja, porque o pecado de Jerusalém, ela chegou, se acumularam e chegaram até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ele praticaram, ou seja, que a cidade de Jerusalém praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribui. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. Então o juízo que cai sobre Jerusalém vem do próprio Deus. E ele vai usar o anticristo e os seus reis, o seu reino, para fazer juízo sobre ela. Entendeu? Para que ela seja repreendida pelo próprio Deus, ela será punida. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia, aqui não está falando uma só hora, como eu vou ler para vocês na continuação. Um só dia, ou seja, isso vai acontecer num só dia. Ele vai invadir a cidade de Jerusalém em um só dia. Sobrevirão os seus flagelos, ou seja, os flagelos que vai vir sobre Jerusalém são os flagelos que estão descritos na palavra como primeira parte do seu juízo. Morte, pranto e fome será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então Jerusalém será destruída pela mão do anticristo no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, porque assim Deus determinou que seria. Eu até falei disso quando a gente leu o capítulo 11, que fala das 2 testemunhas. Ali chama Jerusalém, a grande cidade, onde eles vão morrer, que está na praça da cidade, ela chama Sodoma e Egito espiritualmente. Por quê? É Sodoma e Gomorra que eu tinha esquecido, gente, que foram destruídas pelo fogo completamente, né? Mas você vê como uma coisa vai puxando outra. Sodoma e Egito, porque os dois sofreram, pelas mãos de Deus, eles sofreram punições. Sodoma sofreu o juízo de Deus e foi destruído por completo, por causa do pecado, por causa do erro. E Egito sofreu também a punição de ter sobre eles as 10 pragas, porque também estava sendo punido pelo próprio Deus. Então Jerusalém, ali foi colocado Sodoma e Egito, chamou a cidade espiritualmente de Sodoma e Egito, porque também ela, assim como Sodoma e Egito, sofrerá o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre Jerusalém será feito pelo anticristo e os seus chifres, como eu falei lá no capítulo 17, quem acompanhou no vídeo de ontem, tá bom?
Vamos continuar. Pero isso em um só dia sobrevieram seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então aqui acaba a história de Jerusalém, no caso Jerusalém, a prostituta, a meretriz, no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Será atacada, 2/3 do seu povo serão mortos, serão destruídos ou fugirão, e um remanescente fiel que vai fugir também para o deserto, vai ser escondido pelo próprio Deus, certo? Então tudo tem propósito de Deus. Tudo está descrito na palavra. A gente vai continuar agora. Versículo 9 do capítulo 18. Aqui vai mudar agora. Lembre-se que Jerusalém foi destruída. Agora vai mudar o contexto aqui de outra cidade, que será uma cidade também prostituta, que vai encabeçar o complexo Babilônia, quando a primeira, a meretriz, a mãe das meretrizes das abominações da terra, cai. Esta cidade, que também fazia parte do complexo, vai subir. Por quê? Lá em Daniel está escrito que o anticristo vai montar as suas tendas palacianas numa cidade que está ao norte de Jerusalém, e que esta cidade que ele vai montar as suas tendas palacianas, ela fica entre o Mar Grande e os Montes Santos, e essa cidade ela tem um nome, gente, e eu vou falar dela para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, presta atenção, porque vai parecer que é a mesma cidade, gente, mas tem características que vocês vão ver que não é. Então vamos lá. E conservaram-se de longe pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu grande cidade Babilônia. Aqui não está chamando de meretriz, aqui está chamando de grande cidade Babilônia. Lá em cima chama ela de cidade meretriz. Vamos ver. Tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Uma só hora. Lembra que eu falei lá no capítulo 17 que o anticristo e os chifres vão receber o poder e o reino por uma hora, que eu disse que são 3 anos e meio? Esta cidade aqui também, ela vai durar somente uma hora, ou seja, somente ela vai reinar 3 anos e meio e será destruída. Então vamos lá. Chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira. Gente, eu vou pular para o versículo 14. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se este... Ah, não, eu tenho que ler o 13, gente, peraí. Eu estava no 12, eu vou continuar, porque senão eu não vou falar do que eu preciso falar. De bronze, de ferro, de mármore, agora o 13, de canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Então, as almas humanas foram negociadas por este reino e foram compradas, e elas foram negociadas, e sobre elas, que são as almas humanas que foram negociadas e compradas, está a marca da besta. Então as almas humanas, elas foram negociar e perderam o seu direito à salvação por causa da marca da besta. Bom, eu vou continuar para vocês aqui. Já falei de uma só hora, que essas almas humanas foram compradas e nada mais é do que a marca da besta sobre elas, né? E essa cidade, gente, eu vou falar para vocês agora. Quando a gente vai para Ezequiel no capítulo 39, Ezequiel 39, 6, Ezequiel 39, 6, fala a respeito de... eu vou até ler, gente, vou lá, porque é pequenininha, só no 6, e eu considero importante. Ezequiel 39, 6. Lembra que eu falei para vocês que a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, é a última batalha, né? Quem está acompanhando sabe disso. Então a gente vai lá para o capítulo 39, rapidinho. 39, 6. Meterei fogo em Magog e nos habitantes e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Então esta Magog, que é o reino do anticristo, que ele vai meter fogo aqui, é a Magog espiritualmente falando, é a cidade meretriz que vai estar encabeçando
o reino do anticristo nos últimos 3 anos e meio, aonde ele vai montar as tendas palacianas. E essa cidade, gente, ela não fica no deserto como Jerusalém. Jerusalém, vocês sabem que está no deserto da Judéia. Israel fica no deserto e a cidade de Jerusalém, ela está localizada no deserto da Judéia. Então, a mulher, João foi levado a um deserto e viu a mulher lá. Por quê? Porque Jerusalém está no deserto. Já aqui está falando para nós, ó, que habitam seguros nas terras do mar e saberão que eu sou o Senhor. Está falando de mar. Então, essa segunda cidade, ela não está no deserto. Então, qual seria essa cidade? Essa cidade, ela é a cidade de Tiro. Tiro e Sidom, as 2 cidades vizinhas que ficam na região da Filístia, que nada mais é hoje o país do Líbano. Esta cidade de Tiro é a segunda cidade do complexo Babilônia que vai encabeçar os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Eu não vou poder dar detalhes de tudo, porque é muita coisa, gente. Mas se vocês forem assistir o vídeo, quem é Babilônia Grande, e se vocês forem assistir o vídeo que eu falei sobre Tiro e o cumprimento das profecias, eu vou deixar na descrição do vídeo, no card, os 2 vídeos, vocês vão entender, sem a menor sombra de dúvidas, que a cidade onde o anticristo vai montar as suas tendas palacianas, que está ao norte de Israel ou de Jerusalém, da onde o anticristo vem para atacar a Jerusalém, é a cidade de Tiro. Se você for ler o capítulo de Ezequiel 27 todo, e o capítulo é muito grande, gente, está falando lá, lamentações contra Tiro. E tem vários lugares falando de lamentações contra Tiro. Tiro é a cidade que mais em Ezequiel está lá no capítulo 26, no capítulo 27, no capítulo 28, tudo falando de lamentações contra Tiro, contra o rei de Tiro, contra o príncipe de Tiro. E eu falo muito bem explicado isso no vídeo de Tiro e o cumprimento das profecias. Então, se você for ler lá, como eu falei, Ezequiel 27, lá está descrevendo, gente, que esta cidade, ela está... quem está do lado dela nos seus exércitos, no seu comércio, em toda a participação do seu crescimento, do seu desenvolvimento neste período, são justamente os povos que são descritos lá em Ezequiel 38, que são os primeiros povos que estão com Gog lá, Gog da terra de Magog, Meseque, Tubal e todos os outros. Todos estão participando como povos ali no seu comércio, com a cidade de Tiro no capítulo 27. Gente, o capítulo é grande, se vocês quiserem, vai lá e lê. E ali está descrevendo também todos os acontecimentos que acontecem com a queda dela, que ela está no mar, que ela vai ser destruída. Tudo está descrito lá. A gente vê ali muito bem especificado que a mesma coisa que fala no capítulo 18, a partir do versículo 9, descrevendo essa cidade aqui para nós, que não é Jerusalém, já é a outra cidade, está descrito no capítulo 27 do livro de Ezequiel, tá? Mas se vocês não quiserem ler ou acharem que não vão entender, assistam os vídeos que eu vou deixar no card e na descrição. Mas a gente vai continuar, gente. Eu vou continuar explicando para vocês. Então, vamos lá. Até almas humanas, versículo 14, o fruto sazonado que a sua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é de delicado, esplêndido, nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservaram-se de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola. Vê que aqui está a descrição da cidade, como sendo uma cidade prostituta, que vai encabeçar o reino Babilônia, que está descrevendo ela também apoderada desta função, mas aqui não fala que ela tinha um cálice que embebedou os reis da terra. Porque em uma só hora, mais uma vez, em uma só hora, 3 anos e meio, ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiro, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo o fumaceiro do seu incêndio, gritavam: que cidade se comparará à grande cidade? Você vê que essa cidade é uma cidade litorânea. Isso que me encafifou quando eu falei do capítulo de 17 e 18, que eu falei de Jerusalém, porque Jerusalém estava no meio do deserto, e de repente eles estão citando que a cidade estava no litoral, porque eu falei, gente, Jerusalém fica muito longe do mar, como que esses homens estavam, que navegam, estavam olhando e conservando-se de longe, vendo do mar, elas sendo incendiadas? Essa cidade teria que estar perto do litoral, e esta cidade, ela é a cidade litorânea, a cidade de Tiro, que fica, ela não só é uma cidade litorânea que está na costa do Líbano, como ela tem uma ilha ligada a ela. Então ela tem a cidade do continente e a parte da ilha. Eu falo disso no vídeo.
Então, vendo o fumaceiro do seu incêndio, gritavam, versículo 18, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a vossa cabeça, chorando e pranteando. E gritavam, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que se possuem navios no mar às custas da sua opulência. Ó, se enriqueceram os que possuem navios no mar à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Aqui também, quando eu falo no primeiro vídeo que eu falo sobre Jerusalém, eu achei que era o povo de Israel que joga pó na cabeça, mas eu fui pesquisar e todos os povos daquela região, quando estão pranteando, jogam terra na sua cabeça. E quando você vai ler o capítulo Ezequiel 27, lá fala que é a cidade de Tiro, porque é Lamentações contra Tiro, e lá descreve eles fazendo a mesma coisa, jogando pó sobre as suas cabeças. Igualzinho está aqui. Ai, ai da grande cidade, no qual se enriqueceram todos os que possuíram navios, as custas da sua opulência, em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui está falando para nós que a causa total dos santos, apóstolos e profetas será julgada por Deus, ou seja, porque Jerusalém, gente, fez parte do complexo Babilônia, ou do conglomerado de cidades prostitutas. Ela vai ser destruída pelo anticristo porque ele tem um propósito, certo? Ele não gosta de Jerusalém, ele vai enganá-la e depois ele vai atacá-la, ele vai entrar no templo, ele vai dizer que ele é Deus, e a gente sabe que isso vai acontecer. Inclusive, isso fala lá em Ezequiel 28, quando fala de lamentações contra o príncipe de Tiro, que o príncipe de Tiro é o anticristo. E lá está falando sobre isso. E então, aqui está falando por quê? Porque tanto Jerusalém como todas as outras cidades, principalmente no seu último momento, terão parte nas mortes de santos, apóstolos e profetas, e Deus vai julgar todos aqueles que vão morrer quando, lá no capítulo 6, no 5º selo, pedem justiça para Deus. Aqui Deus está fazendo justiça contra todos aqueles que foram mortos sobre a terra. Ele julgou a vossa causa. Aí aqui está escrito para nós assim no 21, versículo 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então ele pegou uma grande pedra de moinho e arrojou com esta pedra a cidade para dentro do mar. Então Tiro, que tem que estar no litoral para ser arrojada para dentro do mar, ela vai ser lançada para o fundo do mar e nunca mais será achada. Então o juízo de Deus se completa quando ele destrói Tiro por completo. E ele faz com que essa pedra derrube Tiro por completo. Vocês lembram que eu falei para vocês a respeito de Tiro e Sidom? Lá no Joel, no capítulo 3, que eu falei para vocês que eu teria que falar sobre Tiro e Sidom. Eu vou voltar lá em Joel 3 para vocês entenderem. Joel capítulo 3, versículo 4. Joel 3, 4. Se vocês estão assistindo os vídeos, vocês vão lembrar que eu falei, mas não tem problema se não lembrar. A gente sabe que Joel 3 está falando sobre a última batalha, que o Senhor Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras, isso no Vale de Josafá, onde vai se encontrar com o anticristo, com os reis da terra, onde ele vai guerrear, onde ele vai salvar o povo de Israel. E aqui, quando está no versículo 4 de Joel, no capítulo 3, todo o capítulo fala sobre o dia do juízo do Senhor, fala assim para nós, ó, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. Filístia era antigamente chamada região, que agora é o país do Líbano, mas a cidade se chama Tiro. É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Então, se a cidade de Tiro, que é o lugar onde o anticristo vai montar as suas tendas palaticianas, se é a cidade que encabeça o complexo de cidades babilônicas, se é o reino da besta, se é a principal cidade dele, ela quer vingança, Deus está dizendo aqui, que assim como quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Porque isso estaria colocado aqui justamente na descrição do capítulo 3 de Joel, que fala sobre a última batalha e o dia do juízo do Senhor. Eu falo que é Tiro porque eu já, de forma específica,
No vídeo de Tiro eu explico tudo, gente. Não tem como a pessoa ter dúvida que a cidade de Tiro é a segunda cidade do complexo Babilônia que vai reinar nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque a primeira será Jerusalém, porque vai ser tipo um engano que o anticristo vai colocar. Então vamos lá. A voz de arpista e de músicos e de tocadores de flauta, estou no versículo 22, tá? E de clarim jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum em qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti ouvirá o ruído de pedras de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo, nem voz de noiva jamais em ti ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Todos os seus mercadores foram os grandes da terra. O reino do anticristo tem sido formado pelos senhores do mundo, por aqueles que têm encabeçado a nova ordem do mundo. Eles são os mercadores da terra, que enganaram os povos com a palavra usada aqui na tradução é farmaqueia, ou traduzida para feitiçaria. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, gente. Este nome é um nome que nos remete a um contexto farmacológico, né? A gente fala sobre a descrição do porquê que eles enganaram com a sua farmaqueia. Nós sabemos que todo o contexto de mudança de genética ou fazer o hibridismo das pessoas que está sendo feito neste período que estamos vivendo e que está ligada com a marca que vai ser aquela colocada no segundo período ou na segunda etapa da marca, tudo isso tem sido um engano. Então eles seduziram o grande a terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua farmaqueia, tá? E nele se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. É aquilo que eu falei para vocês. Todo o contexto do reino do anticristo, desde os primórdios da terra, estão intimamente ligados à morte dos profetas, à morte dos santos e à morte de todos aqueles que foram mortos sobre a terra por causa de temerem a Deus e depois por causa de temerem ao Senhor Jesus. Eles vão ser vingados nesse dia. Porque se todos os reinos da terra estão ligados ao reino do anticristo, desde do Egito e da Síria, é porque tudo que aconteceu contra aqueles que um dia confessaram a Deus e o serviram e vieram a se tornar mártires em todo o contexto da história, vão ser vingados nesse dia. O dia da vingança do nosso Deus. Entendeu? Eu espero que vocês tenham compreendido. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.